Quando você ouve a palavra alienígena, o que vem à sua mente? Eles são baixos ou altos, verdes ou cinzentos, e quais características principais possuem? Se acreditarmos nas pessoas que afirmam ter realmente encontrado alienígenas, existem tanto tipos bons quanto ruins, além de muitas variedades diferentes. Por isso, é importante saber distingui-los. Este é o Guia do Curioso, e hoje vamos analisar mais de perto os diferentes tipos de alienígenas que você deveria conhecer. Você tem perguntas importantes a serem respondidas? É curioso por natureza? Então, inscreva-se no Guia do Curioso para mais vídeos como este. E ative o sininho para receber conteúdos que fazem pensar. Relatos reais sobre alienígenas. Do ponto de vista científico, ninguém sabe ao certo como os alienígenas se parecem. Qualquer forma de vida que evolua em outros planetas pode ser drasticamente diferente da nossa. Com apenas uma amostra para referência. A vida na Terra, é difícil calcular, ou mesmo prever, o que o resto do universo pode nos reservar, além de uma variedade presumivelmente infinita. No entanto, há quem diga que já viu alienígenas, muitas vezes durante supostas abduções. Sobreviventes desses encontros contam histórias diferentes, mas os temas mais comuns incluem experimentos científicos, sondagens invasivas e coleta de amostras, algumas vezes de formas bastante íntimas. Embora os relatos frequentemente tenham pontos em comum, a aparência física dos alienígenas varia. Aparentemente, há diferentes tipos a considerar, com algumas surpresas. Por exemplo, embora a imagem dos pequenos homens verdes seja popular na sociedade e na ficção científica, relatos genuínos de abduções raramente incluem essas criaturas. Outros tipos de alienígenas são bem mais comuns nos avistamentos. Os cinzentos. Os cinzentos são, de longe, a representação mais popular entre aqueles que afirmam ter encontrado alienígenas. Eles são descritos como tendo uma composição geralmente humanoide, compartilhando algumas características conosco, embora sejam geralmente mais baixos, com cabeças maiores, olhos maiores e mais escuros, e pele de tom acinzentado. Esses alienígenas não são estranhos ao público. Os cinzentos são os favoritos da ficção científica e um fenômeno mundial. Segundo a maioria dos relatos de abdução, eles geralmente não falam, mas se comunicam telepaticamente, de mente para mente. Embora não sejam hostis de forma explícita, os cinzentos não hesitam em causar dor aos abduzidos, desde que consigam as informações que desejam. São frequentemente descritos como extremamente inteligentes, mas sem emoções. Mesmo que não sejam mal intencionados, são implacáveis. Relatos indicam que eles realizam sondagens e coletam amostras, aparentemente com o objetivo de criar híbridos. A ascensão dos cinzentos como o arquétipo do alienígena pode ser traçada até um dos casos mais infames da história, o de Betty e Barney Hill, em 1961. Além disso, os cinzentos também foram apontados como protagonistas no famoso incidente de Roswell, em 1947. Segundo um mapa que Betty Hill alegou ter visto projetado dentro de uma nave alienígena, os cinzentos dela vinham do sistema binário de estrelas Zeta Reticuli. Se isso for verdade, eles viajaram muitos anos-luz para se tornarem a definição básica de alienígena para a humanidade. Criaturas amaduradas. Outra versão de alienígenas, no entanto, é bem mais animalesca aos nossos olhos. Em vez de serem lisos como os cinzentos, eles podem ser escamosos, armadurados e muito menos humanoides. São conhecidos por nomes variados, como arcons, saurianos ou draconianos. Embora as descrições variem, tanto na ficção científica quanto nos relatos de encontros reais, esses seres geralmente são considerados mais altos que os humanos e muito mais antigos, vivendo por períodos muito mais longos. Dizem que essas criaturas caminharam pela superfície da Terra milhares, ou talvez milhões, de anos antes da humanidade, mas foram forçadas a se refugiar no subsolo com a chegada de outro tipo de alienígena ao nosso planeta em um passado distante.
os Anunnaki. Em algumas versões, os Anunnaki são mais próximos de deuses do que de alienígenas e supostamente vieram de um planeta perdido chamado Nibiru. Seja como for, eles teriam forçado esses alienígenas anteriores a se esconderem em um complexo sistema de cavernas, profundo e ainda não descoberto, abaixo da crosta terrestre. Ainda assim, alguns associam esses alienígenas alternativos aos deuses reverenciados na antiguidade. No Egito, por exemplo, adorava-se o deus Sobek, que tinha uma figura humanoide, mas com cabeça de crocodilo. Entidades similares, meio animais e meio humanas, aparecem em outros sistemas de crença também. Os rumores sobre essas criaturas nos dias atuais podem estar relacionados a avistamentos de supostos monstros ao redor do mundo. Um exemplo é a lenda do Homem-Lagarto do Pântano Scapiori, na Carolina do Sul, que dizem atacar motoristas e carros abandonados. Nórdicos. Enquanto os Greys e os Saurianos poderiam ser facilmente identificados em campo aberto, os chamados alienígenas nórdicos provavelmente passariam despercebidos. Uma característica marcante desses seres é sua capacidade de se misturar perfeitamente com os humanos, pois são muito semelhantes a nós fisicamente. Em alguns casos, são descritos como parecidos com os deuses nórdicos, como Thor, que poderia ser considerado um alienígena nórdico caso aparecesse em nosso planeta. Variações dessa ideia incluem os Plejaren, supostamente originários do aglomerado estelar das Pleiades. Diferentemente de outras espécies alienígenas, que geralmente possuem aparências únicas ou assustadoras, os nórdicos têm um aspecto mais sutil, o que os torna potencialmente mais intrigantes, ou até assustadores. No entanto, são amplamente descritos como benevolentes e bondosos. Assim como os Greys, acredita-se que os nórdicos dependem fortemente de energia psíquica, comunicando-se telepaticamente e vivendo por 1000 anos ou mais. Eles são frequentemente apresentados como seres de sabedoria infinita em comparação aos humanos. Algumas histórias os associam aos chamados alienígenas venusianos, supostamente oriundos de Vênus, descritos como de beleza extraordinária. Em algumas narrativas, os nórdicos cruzam caminhos com os Greys. Enquanto os Greys são vistos como eficientes, mas emocionalmente frios, os nórdicos são emocionalmente mais complexos e astutos, o que os tornaria ainda mais difíceis de identificar entre nós. Eles não teriam dificuldade com nenhum aspecto da vida humana, e na verdade, poderiam ser melhores nisso do que nós mesmos. Outros exemplos. Além desses, há outras variedades menos conhecidas de alienígenas. Os arcurianos, por exemplo, são frequentemente descritos como uma versão próxima do estereótipo dos homenzinhos verdes. Eles têm cerca de 1,5 metros de altura, pele verde e olhos grandes e antigos. Já os avianos são uma espécie parecida com pássaros, muitas vezes com uma coloração azulada, que aparecem em algumas versões contestadas da construção das pirâmides. Felizmente, tanto os arcurianos quanto os avianos são geralmente vistos como gentis, pacíficos e frequentemente dispostos a ajudar os humanos a alcançar algum tipo de despertar espiritual. Conclusões. Qual a sua opinião? Sabemos que histórias de abdução alienígena estão cada vez mais comuns hoje em dia. O ceticismo em torno delas provavelmente não desaparecerá até que uma presença alienígena seja oficialmente reconhecida no planeta. Enquanto isso, continuamos acumulando descrições que adicionam cor, textura, humor e motivação à nossa crescente imagem mental coletiva sobre como essas coisas poderiam ser. E você, acredita que faltou algo? Compartilhe sua opinião nos comentários.